Olá! É incrível pensar que, às vezes, uma única linha de texto, algo que parece tão simples, pode, na verdade, abrir um universo inteiro de significado. E a nossa análise de hoje vai provar exatamente isso. Vamos começar? Então tá aqui o nosso ponto de partida. É isso. Tudo que a gente vai explorar hoje sai, olha só, desta única frase. Só essas palavras. Pode parecer pouco, né? Mas a quantidade de informação que está escondida aqui é impressionante. Essa é a nossa única fonte, o nosso material de análise. E aí vem a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. O que essa linha revela pra gente? Sério, o que dá para extrair sobre uma figura literária tão importante a partir de uma descrição, assim, tão curtinha? Vamos descobrir. Para a gente responder essa pergunta, vamos pensar nessa linha como se fosse um código a ser decifrado. E dentro desse código, a gente vai encontrar quatro, vamos chamar de chaves. São quatro peças que, quando a gente junta, pintam um retrato bem completo do autor e da obra dele. A nossa abordagem vai ser bem metódica, passo a passo. A gente vai pegar cada uma dessas chaves, uma de cada vez, para desvendar o que está por trás delas. É quase como desmontar uma máquina para entender como ela funciona, sabe? A gente desmonta, olha as peças e depois monta tudo de novo, mas com uma compreensão muito, muito mais profunda. E aqui, olha só, tá o nosso mapa, o nosso roteiro. Primeiro, a identidade dele, essa coisa dividida entre Trindade e Reino Unido. Depois, o reconhecimento máximo, o Nobel. Na sequência, o grande tema da obra dele, o pós-colonialismo. E para fechar, o gênero que ele usava como ferramenta, que é a literatura de viagem. Quatro passos bem definidos. Ok, então, vamos mergulhar nas duas primeiras chaves. Elas são fundamentais porque definem de onde ele veio e, uau, até onde ele chegou. A origem e o reconhecimento máximo. Essa é a base para a gente entender todo o resto. Faz todo sentido começar por aqui. Olha que interessante isso aqui. Essa parte Trinidade barra UK não é só um local, né? É uma tensão. Pensa bem, de um lado, Trinidade, a colônia, a periferia, o lugar que deu a ele a perspectiva de quem está olhando o império de fora. E do outro, o Reino Unido, o centro do poder, o coração do império, onde a língua inglesa e o mundo literário borbulhavam. O Naipaul viveu e escreveu bem no meio dessa dualidade. E é exatamente essa fricção, esse choque entre dois mundos, que alimenta boa parte da obra dele. É fascinante. E aí, a palavra Nobel. Isso aqui não é só um prêmio, é o topo, o reconhecimento global máximo que um escritor pode ter. Imagina só, um autor que veio de uma pequena ilha no Caribe, que foi para o centro do antigo império e, de repente, ganha o Nobel de Literatura. É uma validação, assim, monumental. É um mundo dizendo a sua voz é uma das mais importantes que existem. Beleza, já entendemos a identidade e o status dele. Agora, a gente pode mergulhar de cabeça nos temas que realmente definem a escrita do Naipaul. Porque, claro, essa origem e essa perspectiva tão únicas que a gente acabou de ver, elas moldaram diretamente o foco do trabalho dele. Uma coisa leva a outra. A palavra-chave aqui é pós-colonialismo. E o que é isso, afinal? Basicamente, é o estudo do que acontece depois que o império acaba, sabe? As cicatrizes que ficam, a confusão de identidade, aquela busca por um novo lugar no mundo, tudo isso. E a experiência de vida do Naipaul, né, vivendo nesse trânsito entre a ex-colônia e a metrópole, colocou ele numa posição perfeita para ser um dos cronistas mais perspicazes e, vale dizer, às vezes bem controverso, desse tema. Então, qual era a ferramenta dele para explorar tudo isso? A viagem. Mas calma lá, para ele, literatura de viagem não tinha nada a ver com turismo, era um método. Como ele era, por natureza, um observador externo, ele usava a jornada física para dissecar as sociedades, sabe? Para explorar as consequências do colonialismo em vários lugares do mundo. A viagem era o laboratório dele para entender a condição humana pós-colonial. Muito bem, a gente desmontou a linha, olhou cada uma das quatro peças, agora chegou a hora de juntar tudo de novo. Vamos ver o retrato completo que se forma quando a gente combina todas essas chaves. E olha só como tudo se encaixa perfeitamente aqui. A origem, Trinidade barra UK, define ele como essa figura de dois mundos. O status, Nobel, coloca ele no mais alto patamar literário. O foco, pós-colonialismo, dá para a obra dele uma missão, um propósito claro. E o método, a viagem, é a ferramenta que ele usa para cumprir essa missão. Percebe? Nenhuma palavra naquela linha original estava ali por acaso. Cada uma delas adiciona uma camada essencial para a gente entender a identidade tão complexa do V.S. Naipaul.
Então, o ponto central de tudo isso é o seguinte: a informação, quando ela é bem condensada, tem um poder imenso. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se essa linha tão pequenininha conseguiu revelar tanta coisa, quantas outras informações concisas, que a gente vê por aí todo dia, não estão só esperando para serem decifradas? Fica a pergunta: como é que uma única linha pode de fato carregar a complexidade de uma vida inteira?